Então, pessoal, boa noite, tá? Vamos continuar nossas discussões, certo? Dentro da disciplina de Direito Tributário, mas, como vocês sabem, é importante a gente fazer um pequeno retrospecto, porque nós não podemos, repito, apenas chegar e abordar o conteúdo de forma direta, sem que a gente entenda a razão de ser dele e que tenhamos, evidentemente, toda uma sequência lógica de entendimento, tá? Já digo para vocês que nós vamos discutir os seguintes conteúdos, as seguintes discussões bem objetivas, né? Dentro do direito tributário, nós vamos discutir de forma bem pontual a responsabilidade penal tributária. Qual é a responsabilidade penal tributária dos envolvidos? No caso, do possível sujeito passivo que comete um delito, né? Certo? E dentro dessa responsabilidade penal tributária, nós vamos discutir com bastante objetividade a delação premiada, o menor potencial ofensivo, o parcelamento e pagamento como possível... Boa noite, Júlia. Como possível situação quanto ao seu descumprimento que pode levar a uma responsabilidade penal tributária, o parcelamento, a possibilidade de nós termos mais de um sujeito praticando delito e mais de um crime ao mesmo tempo, tá? E aí a gente trata de algo extremamente importante, que é da prescrição penal tributária. Quando é que prescreve os crimes penais? Tá? Então, ainda mais específico da Lei 8137/90, né? Que é os crimes de sonegação fiscal. Quando é que prescreve? Quando é que o Estado não pode mais punir, né? Quando é que o Estado não pode mais punir, tá? Então, se a gente chegasse a discutir isso de forma pontual, sim, mas por quê, né? Por que nós estamos discutindo isso, né? Em que momento, tá? Isso é importante para quê? Para o gestor contábil, o contador, se for o caso. Ele precisa, é importante ele saber todo esse conhecimento para saber as estratégias de discussões perante o seu cliente, né, as estratégias que vão ser empreendidas perante o seu cliente, tá, o sujeito passivo. E aí, logicamente, ele sabendo dessas possibilidades, ele vai ver a melhor forma de orientar o seu cliente. Então, de fundamental importância isso no ponto de vista da prática, tá? Logicamente que a gente vem discutindo desde o começo de nossa disciplina, né? Conceito de tributo propriamente dito, mas deixa-me colocar aqui a nossa tão importante linha do tempo do professor Sabá, para que a gente compreenda o momento do nosso conteúdo, né? O momento do nosso conteúdo. E aí a gente vem discutindo, pessoal, desde o nosso primeiro dia de aula, o conceito de tributo e depois, posteriormente, claro, as teorias em volta dessa questão, da tributação do país. Vimos as fontes do direito tributário, a Constituição, de fundamental importância nós sabermos disso. Vimos as possibilidades que o Estado tem de limitar esse poder de tributar entre os entes da federação, tá? E nós podemos, evidentemente, capitular no nosso estudo, só aceitar aqui, boa noite, Maria Clara. E nós, evidentemente, podemos capitular no nosso estudo que essa parte inicial são discussões extremamente importantes que nos levam ao início do estudo das discussões, a existência legal da tributação do país, que é, evidentemente, essa hipótese de incidência aqui. Certo? Então, nós discutimos isso, vimos que há uma condição, há uma situação... Boa noite, Daniel. Há um momento, né, que vai fazer vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo, nós sabemos disso, certo? Nós sabemos que há um momento que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo, e esse momento é denominado de fato gerador da obrigação tributária, certo?
Quando vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo, nós temos necessariamente uma obrigação tributária. Nesse percurso aqui, pode acontecer uma situação. Nesse percurso aqui, pode acontecer a seguinte, só aceitar aqui o colega. Alana, boa noite, Alana. Nesse percurso aqui, pode acontecer nesse percurso aqui pode acontecer uma situação que poderá levar à não existência dessa possível obrigação de pagar o tributo, que é a questão da exclusão do crédito tributário, tá? E essa exclusão, ela pode ser por isenção, anistia, vimos isso. E há uma situação extremamente importante, que é o lançamento, certo? O lançamento necessariamente vai constituir de forma definitiva ou não o crédito tributário. Esse lançamento, eu não chamo de inscrição, eu chamo apenas um registro, tá? E já expliquei por quê, para não confundir com algo bem aqui, tá? Então, há o lançamento. Com esse lançamento, é possível, logicamente, acontecerá a constituição definitiva do crédito tributário, tá? Essa constituição definitiva do crédito tributário, ela só será definitiva depois que o nosso cliente, sujeito passivo, tiver empreendido e movimentado a máquina administrativa tributária e a máquina judiciária, ou para demorar o pagamento desse tributo, ou para não pagar esse tributo, certo? Nós sabemos disso. E aí nós podemos ter aqui uma suspensão do crédito tributário, suspende-se, mas volta-se, ou nós podemos ter uma extinção do crédito tributário, a principal dela é o pagamento, certo? É de fundamental importância, minhas queridas e meus queridos, meus doutores e minhas doutoras, algo aqui nesse momento que repercute no nosso conteúdo de hoje, com o lançamento à constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário este início é algo de fundamental importância para compreender pelo menos um dos pontos do nosso conteúdo de hoje, beleza? Vamos fixar aí, chega lá na frente, a gente falará nele, tá? Tendo ultrapassado todas essas questões, evidentemente, nós teremos a administração do fisco aqui, certo? Vimos isso, a administração tributária, tá? Ocorrerá a inscrição na dívida ativa, tá? Vimos as certidões, os tipos de certidões, etc. e tal. E, depois da inscrição na dívida ativa, nós teremos, então, a emissão da CDA, Certidão de Dívida Ativa. Logicamente que nesse percurso aqui, meus doutores e minhas doutoras, poderá ocorrer uma série de situações. Tipo o quê? Vou aceitar aqui o Fredson. Boa noite, Fredson. Tipo o quê, pessoal? Logicamente que poderá o contribuinte ter cometido algumas situações. Como assim? Ele pode não ter pago, não pagou, e perdeu os prazos legais, logicamente, nas suas defesas, ou ele pode ter cometido ilícitos. Cometido ilícitos. Só aceitar aqui o Alisson. Boa noite, Alisson. Ele pode ter cometido ilícitos aqui, nesse percurso aqui, nesse espaço aqui. É nesse aprofundamento que nós estamos, pessoal. É nesse aprofundamento que nós estamos discutindo uma série de fatores. Logicamente que a Lei 8137/90, que trata dos crimes de sonegação fiscal, será bastante utilizada nossas discussões de hoje, tá? E, logicamente, nós temos aqui as possíveis desdobramentos cíveis e criminais. Cível, para reaver, ou melhor, para obrigar que o sujeito passivo pague o seu tributo, e criminal seria as penalidades, a pretensão punitiva do Estado para que ele pague sua conta para com
o Estado, para com o povo, né? Para com a população, em virtude para com a sociedade, na verdade, tá? Da questão criminal. Tá? Logicamente que para reaver os valores cíveis, o fisco vai entrar, logicamente, com a chamada ação de execução fiscal. Ação de execução fiscal. Tá? A defesa do nosso contribuinte ela é feita pelo chamado embargos à execução. Já falamos um pouco sobre ela. Embargos à execução. É a contestação do nosso sujeito passivo frente a uma ação executiva fiscal do fisco, né? Logicamente, de algum dos entes da federação, tá bom? E, logicamente, nós temos a possível ação criminal, que é do Ministério Público. Tá? Então, nós discutimos todos esses contextos aí, pessoal, e, logicamente, depois que a gente, dentro dessa parte que a gente fala, logo após a administração tributária, esse desdobramento, por isso que foi importante nós discutirmos também as chamadas disposições penais decorrentes da legislação tributária e penal. Que situações estão em volta dessa legislação fiscal legislação tributária e penal? Aí a gente viu os delitos de sonegação fiscal, apropriação indébita, né, crimes tributários, etc. A gente viu isso em um momento de nossas discussões, certo? Logo em seguida, quando a gente identificou, na medida que a gente identificou esses possíveis delitos, a gente identificou esses possíveis delitos, na medida que a gente identificou esses possíveis delitos, que são exatamente essas disposições penais, ou seja, deixa eu só colocar aqui, nós identificamos disposições penais, certo? Que são os possíveis situações, apropriação indébita, etc, etc, tal. Nós, então, aprofundamos logo em seguida como é que ocorre essa ação penal, que procedimentos estão em volta desses crimes penais, apropriação indébita, sonegação fiscal. Qual seria a ação penal? Que procedimentos? Aí a gente discutiu o quê? A denúncia crime, as prisões temporárias, a instrução do processo, a possibilidade de um habeas corpus para liberar, as consequências da sentença criminal. Então, nós vimos, então, a ação penal e procedimento. Logo em seguida, nós vimos a ação penal e os procedimentos. Beleza. Tendo visto essa ação penal e os procedimentos, a gente chega exatamente na situação seguinte: qual é, então, a responsabilidade penal tributária que possui o nosso cliente, o nosso contribuinte, o sujeito passivo, caso ele tenha cometido um delito? Tá? Recordando, nós discutimos isso aqui, vimos isso aqui, certo? Chegamos, após a constituição definitiva do crédito tributário, nos procedimentos do fisco. Se cometeu delito, nós poderemos ter todas essas discussões criminais que estamos tendo. Se não, terá as ações de execução, ação de execução fiscal para que pague o fisco. Tá? Se cometer os dois, serão os dois. E nós estamos, evidentemente, aprofundando as questões criminais. Dentro das questões criminais, nós vimos que, dentro dessa discussão criminal, nós vimos que, inicialmente, quais são as situações, os tipos e possibilidades, mesmo que algumas, de
delitos cometidos pelo sujeito passivo, criminalmente, apropriação indébita, sonegação fiscal. Tendo esse conhecimento, quais são as ações criminais e os procedimentos que nós que desdobram desses tipos criminais que nós vimos? Aí a gente viu a ação penal propriamente dita, nós vimos... boa noite, Otávio. Boa noite, Otávio. Nós vimos a denúncia do Ministério Público, tá? Nós vimos a sentença criminal, tá? Tendo discutido esse assunto, e qual seria a responsabilidade, num contexto mais pontual, do nosso cliente que tenha cometido um delito? Por isso que nós vamos ver a responsabilidade penal tributária destes contribuintes, certo? Destes contribuintes, ou destes possíveis contribuintes que cometeram algum delito, evidentemente, em função de uma ação praticada contrária à legislação, tá? Logicamente, meus doutores e minhas doutoras, ou minhas doutoras e meus doutores, ele pode, tendo cometido, evidentemente, um delito, ele pode, dependendo da gravidade, dependendo da complexidade dos crimes, compreendendo da possibilidade de cumulação de vários delitos, ou seja, um concurso de delitos, várias penas cumuladas, porque foram vários crimes, certo? Considerando que ele envolvido nesse crime, não é só ele que está envolvido nesse crime, existem várias outras pessoas envolvidas nesse crime, ou seja, há um concurso de agentes, pessoas que cometeram esse delito, já pegando dali, pessoal, para a gente entender, tá? Dependendo dessa complexidade, digamos, juntou-se várias penas, então é possível a gente ser condenado por várias penas, vários delitos, pessoal. Então, minha pena foi altíssima quando juntou tudo, ou seja, nós temos esse concurso de delitos, e ele, há um entendimento de que ele sabe que tem mais pessoas envolvidas nesses delitos praticados, então ele pode, evidentemente, proceder a uma negociação com o Ministério Público ou com a Polícia Federal, ou evidentemente, dependendo do crime, ou civil, evidentemente, só que há controvérsia nisso aqui. Ai, Jesus. A gente vai já chegar aqui nas polêmicas, gente. E vocês já sabem até demais pela mídia que acontece aí, né? Pelas situações práticas. Ele pode, evidentemente, ter benefícios quanto à possível redução de penas. Boa noite, Lucas. É possível que ele tenha benefícios na redução da pena, tá? Redução da pena, ou benefícios outros, tá? Ficar preso em sua residência, hipoteticamente, certo? E, para isso, ele tem que expor uma série de situações, dizer quem são os envolvidos, e ele tem que, necessariamente, que apresentar provas. Ele não basta somente dizer, ele tem que apresentar provas. E, evidentemente, essas provas, elas decorrem da chamada delação premiada, tá? Então, a delação premiada, muitos utilizam de forma um tanto quanto pejorativa, como sendo cabueta, né? Bom, mas a delação premiada é a possibilidade legal prevista na legislação, tá, pessoal? Isso está previsto na legislação, certo? Inclusive, na tributária, nas questões dos crimes, que são crimes financeiros, nós temos também essa possibilidade, logicamente, né? E, logicamente, pelo que a gente viu, até mesmo na mídia, de fato, com restituição de valores ao erário, certo? Então, é possível ocorrer a chamada delação premiada. É uma responsabilidade penal que ele vai ter alguns benefícios e vai possibilitar, evidentemente, dentre elas, ou uma redução de penas,
ou alguma outra situação, dependendo da complexidade do delito e, evidentemente, do crime envolvido. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, algumas situações sobre a delação premiada, né? E nós podemos ver aí que, evidentemente, aí a gente vê aqui nas palavras da professora Thaisa Mendes, né? Origina dessa chamada delácio, em outras palavras seria dedurar, deferir, acusar, atribuir, certo? Uma conduta ilícita. Ele traz, evidentemente, as possibilidades, possibilita às autoridades investigatórias, evidentemente, toda uma cadeia de agentes e de possíveis outros recursos financeiros desviados, e a possibilidade de punir pelo Estado essas pessoas criminalmente, e também na possibilidade de restituição, evidentemente, desses valores que nós vimos, tá? Que foram, evidentemente, usurpado, né? Furtado, em outro, praticamente, né? Logicamente, pessoal, que aí vocês levam assim para mim, poxa, mas aí houve algumas decisões judiciais de algumas cortes aí que anulou a delação premiada de pessoas que cometeram crimes de décadas e foram condenados a décadas e séculos de prisão, etc. e tal. Tudo bem, né? São decisões judiciais aí de algumas cortes. Não vamos tecer detalhes, porque envolve possivelmente questões políticas, né? Mas não é o nosso viés. A nossa função é eminentemente acadêmica e de prática, que também é uma prática isso, mas a gente pode tecer entre duas perspectivas, né? Se uma delação ela foi evidentemente passou pelos órgãos competentes, autorizado pela lei, porque a lei autoriza, e evidentemente foi depois homologada por os órgãos superiores, certo? Então, entende-se que ela deveria ser considerada válida, tá? No que pese decisões contrárias de cortes superiores, no que pese, no entanto, a legalidade tem que ser evidentemente cumprida. Eu estava lendo um artigo de uma professora da USP, né, e que ela está afastada para um outro cargo aí, e ela falava exatamente da dificuldade que será retornar aos bancos da faculdade para dizer que a lei existe e a lei que é positivada, na verdade, ela não é bem assim como está lá. Tá bom, né? Eu concordo com ela, certo? Mas a lei existe, ela deve ser cumprida, ou deveria ser cumprida, mas a regra é essa, é a possibilidade de você, evidentemente, ter uma benesse em função de, evidentemente, uma colaboração às atividades investigatórias, né? E aí a gente identifica, pessoal, por exemplo, na lei dos crimes hediondos, a gente vê essa possibilidade dessa delação premiada, colaboração, quando diz aqui que no artigo 159 do Código Penal, que os crimes cometidos por quadrilha ou bando, o coautor que denunciar a autoridade facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, certo? Então, é um crime hediondo, evidentemente. Estou trazendo apenas alguns exemplos, tá? Então, é possível, evidentemente, termos essas benesses, né? E traz logo aí, evidentemente, aqui foi uma alteração da legislação. Espera ainda, pessoal, eu risquei aqui. Deixa eu só subir aqui. Temos também como um possível crime hediondo, né? O participante e o associado que denunciar a autoridade urbana ou quadrilha, possibilitando seu desmantelo, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, são somente alguns exemplos que demonstram que a legislação ela prevê essas possibilidades, evidentemente, da delação premiada e, logicamente,
possibilita, e logicamente, possibilita que esse criminoso tenha algumas benesses, algumas reduções na sua pena, tá? Logicamente que é um assunto bastante controvertido, né? É um assunto que leva, evidentemente, alguns questionamentos, como eu disse para vocês, decisões das altas cortes, né? Que estão aí anulando delações premiadas. Sabemos que há alguns outros desdobramentos aí por trás, certo? Mas é importante que a gente saiba que é extremamente importante que isso poderá levar, evidentemente, a um benefício, né? A um benefício. Não é verdade? Alguma colocação, pessoal? Alguém tem algum posicionamento sobre essa questão da delação premiada, por favor? Roberto, quer nos colocar? Prossiga, mestre, prossiga. Mestre, doutor Fato Gerador, câmbio na escuta. Então, pessoal, é algo que leva, evidentemente, a questionamentos, nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. A internet deu uma caída aí, cortou bem muito. Cortou, foi? Foi, tu voltou agora, passou uns 30 segundos aí cortado. Não. Perdão, pessoal. Perdão, pessoal. Eu tava... Então, pessoal, sobre a questão da delação premiada, Roberto, você está me ouvindo agora, Roberto? O que é que você pode nos trazer sobre essas últimas decisões aí da Suprema Corte? Positivo. Da Suprema Corte, pessoal. O que é que você acha dessas decisões, Roberto? E demais colegas? A delação premiada? Essas últimas decisões da Suprema Corte aí que anulou algumas delações premiadas. A gente viu que há previsão legal. E ela não discrimina se a pessoa tem muitos crimes ou não. É um benefício que a lei permite, entendeu? Então tem dessas coisas também, né? O que você pode nos dizer sobre isso? A gente fica sem entender bem, para ser sincero, essa justiça, né? Porque existe, né, o direito da delação premiada, mas o Supremo entende que não é válido. Uma hora a gravação é válida, outra hora não é válida. E a gente realmente, como diz o ditado, ninguém sabe o que é que sai da cabeça do juiz, né? O pior, meu cara, é que às vezes a gente pode ver até umas possíveis, como é que diz, influências políticas, né? Interesses por trás, possíveis corporativismo, não é verdade? Então tem isso, é verdade. Né? Tem isso. Então bem complicado, né? Bom, pessoal, tendo, evidentemente, discutido essa pequena sobre a questão da delação premiada, a gente parte para o menor potencial ofensivo. Para que a gente compreenda o menor potencial ofensivo, a gente tem que discorrer antes sobre a Lei 8137/90, tá? E o que é que diz, então, a Lei 8137/90? Só um minuto, Lei 8137/90
E o que é a Lei 8137/90? É exatamente a lei que define os crimes contra a ordem tributária. Olha só como uma discussão, pessoal, ela acaba entrando em outra, né? A gente viu, e foi objeto de uma de nossas avaliações, e a gente falava exatamente da questão da pena, né? Da questão da pena. Nós vimos que a pena maior que está prevista, ela está prevista no artigo 1º da Lei 8137/90. E a Lei 8137/90, ela diz que os crimes previstos nesse artigo, eles têm uma pena de reclusão de 2 a 5 anos mais multa. E aí vem omitir informação, fraudar, falsificar, certo? Evidentemente que esses crimes podem ser cumulados e a pena ser aumentada. Ela pode ser aumentada, evidentemente, no chamado concurso de delito, ou seja, há uma acumulação de delitos, e pode ter, evidentemente, mais de uma pessoa envolvida, e no caso aí seria o concurso de agentes. Logicamente, todos seriam responsabilizados na mesma medida, né? Certo? Então é complicado. É complicado no sentido de que às vezes a pessoa comete um delito e não tem noção, evidentemente, da gravidade desse crime que está sendo desenvolvido, está sendo executado. Temos aí no artigo 2º, que também constitui crime de mesma natureza. Evidentemente, a gente viu que haverá uma aplicação de uma pena menor, tá? Então, constitui crime de mesma natureza, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre renda, bens ou fatos, certo? Então, isso, evidentemente, poderá levar a uma pena. E essa pena, dentre outros, deixar de recolher no prazo legal os tributos, exigir pagar ou receber para si, ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela deduzível do imposto, certo? Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuto de incentivo fiscal, etc. E tal. Nós temos aí uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só como é interessante. Essa pena de detenção de 6 meses a 2 anos é o que é considerado como menor potencial ofensivo. Ou seja, aqueles que cometem esses delitos do artigo 2º, seja, o nosso contribuinte, o nosso cliente que comete esses crimes do artigo 2º, certo? Eles, evidentemente, não vão ser presos. Em outras palavras, não vão ser presos. Desde que nunca tenha cometido crimes anteriores, sejam bons, tenha bons antecedentes, residência fixa, tenha a empresa, evidentemente, que é um negócio, evidentemente. Então, eles não vão ser presos. Em outras palavras, não vão ser presos, tá? Por quê? Porque esses delitos são considerados de menor potencial ofensivo, na forma do artigo 2º, e a detenção é até 2 anos mais multa, tá? Até 2 anos, certo? Logicamente, meus doutores e minhas doutoras, vocês não vão logo de pronto dizer isso para o seu cliente. Eu já disse para vocês, na prática é diferente. Tendo o enquadramento num desses requisitos, nessas situações aí, vocês não vão dizer, assina o contrato, tenha calma, certo? Tenha calma. Assina o contrato bem direitinho, recebe a primeira parcela e dá os resultados direitinho aí para o nosso cliente, para eles quem está discutindo, analisando, né? E nós sabemos ainda que, logicamente, é possível até que ocorra aquela confissão, aquele pagamento dentro dos períodos possíveis, e a partir daí, evidentemente, ocorrer a extinção da pretensão do Estado de punir aquele contribuinte, certo? Então, de fundamental importância, evidentemente, essa questão do menor potencial ofensivo, e dentro dessa discussão do menor potencial ofensivo, a gente traz para vocês exatamente a lei que trata do menor potencial ofensivo. A lei que trata do menor potencial ofensivo,
que disciplina todo o regramento, é exatamente a Lei 9099 de 95, que vai dispor sobre os juizados especiais cíveis e criminais e, evidentemente, vai dar outras providências, certo? E vai dar outras providências. De fundamental importância, isso aí, evidentemente, tá? Porque ela disciplina que os delitos, os crimes de até 2 anos, evidentemente, 2 anos, evidentemente, não irá levar à prisão. E está aqui, ó, artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não. Cumulada ou não. De fundamental importância essa discussão aí, certo, pessoal? Cumulada ou não. Então, aplica-se, evidentemente, a lei quanto o menor potencial ofensivo, quanto aos crimes do artigo 2º da Lei 8137, crimes contra de sonegação fiscal. Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Eu só pegar aqui... Pessoal, nesse caso ainda... Pode perguntar. Oi, Roberto. Nesse caso aí da contravenção, enquadra-se o jogo do bicho, né, que é uma contravenção. É uma contravenção, né? No caso aí da contravenção penal, seria o caso do jogo do bicho? Seria uma contravenção penal, exatamente. Não da prisão, mas da multa. Vou só tirar aqui uma dúvida aqui. Tá, pessoal, só fazer aqui uma pequena pesquisa. Só um minutinho, pessoal. Sim, diga mais, Roberto. Só tirando aqui uma dúvida do menor potencial ofensivo no juizado federal. Tá? Mas, no caso, o jogo do bicho seria enquadrado na sonegação fiscal aí? Rapaz, aí é que tá, né? Aí iria cair naquela questão... Oi? Seria crime tributário? Rapaz, olha só que coisa interessante, né? Nós poderíamos enquadrar em vários delitos, né? Até numa contravenção penal necessariamente, como sendo um crime próprio e também como um possível sonegação fiscal. Mas aí, no caso, Oi, falou? Nós poderíamos enquadrar nas duas situações. Eu entendo que sim, Roberto. Eu entendo que sim, certo? E o que é interessante, Roberto, lembra que quando a gente discutiu essa questão da arrecadação, não importa a fonte, a origem, mesmo ilícita, o que o fisco quer é arrecadar? É verdade. Não é verdade? É. Então, tem essas discussões aí. É verdade. Federal. Pessoal, eu estava só vendo aqui exatamente a questão do juizado federal, cujos crimes, eles são também, evidentemente, de menor potencial ofensivo para alguns delitos de ordem federal, certo? Beleza, mas vamos ver aqui primeiro da Lei 9099. Então, é isso, pessoal. Então, nós temos aí o menor potencial ofensivo, tá, do artigo 61 da Lei 9099, crimes que poderão não levar o nosso contribuinte à cadeia, e esses crimes nós estamos e verificamos ele no artigo 2º da Lei 8137/90, que é a lei dos crimes de sonegação fiscal, tá, que tem uma pena até 2 anos. Esse é de fundamental importância, este detalhe aqui, tá? E o que é importante, pessoal, é o seguinte, que também, né, que toda essa lei, ela disciplina o procedimento. O que é feito de forma mais objetiva na prática? O que é que a gente vê na prática? Eu já tive muitas situações dessas, né? Há uma notícia do fato, certo? Com possíveis investigações criminais, certo?
Não é feito necessariamente um boletim de ocorrência, mas um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo circunstanciado, então, é encaminhado pelo delegado, se assim for, ao Ministério Público. O Ministério Público, ele vai, do juizado, vai fazer uma denúncia normal, uma denúncia crime, igual que nós vimos na aula anterior, tá? Quando ele faz essa denúncia crime, logicamente, é marcada uma audiência. Nessa audiência é proposto a chamada transação penal, tá? Então é proposto um acordo, certo? E essa transação penal, porque a lei obriga, nos crimes de até 2 anos, poderá ser aí uma possível penalidade alternativa. Fazer atividades em alguma escola, pagar cestas básicas, etc, etc, etc. Porém, é importante destacar, pessoal, que essa situação, mesmo não levando ele para a cadeia, não exclui, não exime a obrigação de restituir, ou melhor, de pagar o que ele deve financeiramente ao fisco. Não elimina, certo? A ação de execução fiscal vai continuar normalmente, tá? Ele, nesse caso, somente, evidentemente, não vai ser punido com cadeia, tá? Então, é importante esse detalhe aí, tá? Mas é porque as pessoas às vezes entendem, pessoal, que não vou ter nenhuma penalidade criminal, então, automaticamente, eu não sou obrigado a pagar o que devo. Não funciona assim, não. Anda-se paralelamente as duas ações. Né? Anda-se paralelamente as duas ações. E quando a gente chega no parcelamento e no pagamento, como é que ela poderia levar uma responsabilização penal tributária, pessoal? Ora, logicamente, isso ocorre, essas duas situações, elas ocorreriam quando, evidentemente, ele não paga e quando, evidentemente, ele está num sistema de parcelamento e deixa de cumprir com suas obrigações. Logicamente, isso poderá levar às suas penalizações, certo? Também dessa mesma forma. Temos também, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, do concurso de agentes e do concurso de delitos. Dentro das outras discussões, a gente já até verificou isso aí. O delito, é possível ele cumular mais de um, certo? Delito. Ele pode ter cometido naqueles crimes da Lei 8137/90 mais de um. Então, a penalidade será, evidentemente, cumulada. Tá? E nós podemos ter, evidentemente, mais de uma pessoa. E, logicamente, todos terão suas penas de acordo com a participação no crime propriamente dito. Tá? E chegamos aqui no ponto que vai merecer uma atenção bastante destacada nesse ponto, pessoal, que é a prescrição criminal penal tributária. Vocês lembram que a gente estudou no âmbito civil, ou seja, da ação de execução, que a prescrição são quantos anos? 5 anos, não é isso, pessoal? 5 anos. Aí vem a dúvida, e temos prescrição criminal? Ou seja, o Estado não pode punir? Olha aí, pessoal, extremamente importante. Vimos no âmbito civil, ou seja, do fisco entrar com as ações de execução, com a ação de execução, nós temos um prazo prescricional de 5 anos. Certo? E nós temos a prescrição criminal, e aí, pessoal, lembra que quando eu falei para vocês aqui, no início de nossa discussão, isto aqui, a constituição definitiva do crédito tributário. Olha como é importante tudo isso, pessoal. Essa constituição definitiva do crédito tributário, segundo o entendimento das cortes, etc., é o prazo, é o tempo inicial
é o tempo inicial, é o início do prazo da prescrição criminal. Criminal, prazo, prescrição criminal. Olha que coisa interessante, pessoal, preste atenção. A data da constituição definitiva do crédito tributário é o início do prazo da prescrição criminal. Certo? Vejamos aqui. Vejamos aqui. Eu até já tinha feito aqui para vocês. Ó. Pronto. Ó. Prescrição penal tributária. Pode ocorrer? Sim. Certo? Ela tem como início a constituição definitiva do crédito tributário. Então, para os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.137, professor, mas por que artigo 1º e não artigo 2º? Artigo 2º ele não vai ser preso. No dia da audiência de instrução, vai ser proposto um acordo. Se ele não quiser o acordo, ele vai para a cadeia, rapaz. Simples assim. Simples. Ele não quer prestar serviço à comunidade e prefere ir para a cadeia? Oxe, claro que não, doutor e doutora. Então, os crimes do artigo 1º da Lei 8137/90, eles podem prescrever, sim. E o início dessa contagem desse tempo é a constituição definitiva do crédito tributário. Se passou todo um tempo e o Estado não buscou punir o contribuinte, então ele não pode ser ad eterno, doutor e doutora. Não pode. Não pode. Agora vamos recordar como é que nós, ou melhor, vamos verificar algo extremamente importante, dentre tudo, no artigo 1º, que será a base para que nós saibamos quanto é esse tempo. Quanto é esse tempo? Qual é o tempo, então? Será 5 anos? Não, peraí. 5 anos era lá do cível, doutora e doutor. Tá? Vamos só recordar aqui o artigo 1º da Lei 8137. Artigo 1º da Lei 8137. Artigo 1º da Lei 8137. Olha, nós temos aqui o artigo 1º, nós temos aqui a Lei 8137, de 90, os crimes contra a ordem tributária, e nós temos aqui, evidentemente, o artigo 1º, certo? E ele traz os crimes devidamente capitulados e, logicamente, se nós estamos falando de tempo, nós vamos ter que ter por base o quê? Pena de reclusão de 2 a 5 anos. 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 Eu trouxe aqui para vocês também para a gente. Deixa eu excluir isso aqui, que está muito bagunçado. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Deixa eu pegar um pretinho aqui. Pena 2 a 5 anos. Isto aqui é a base para o cálculo da prescrição dos crimes do artigo 1º da Lei 8137/90. Isso daí é a base, tá? E onde nós vamos encontrar isso? Pessoal, isto está, todos os prazos prescricionais no âmbito criminal, eles estão previstos lá no Código Penal Brasileiro, tá? Logicamente que nós vamos diretamente ao artigo 9º, inciso 3. O que é que nós temos que ter aqui, pessoal? Presta atenção. Qual é a pena máxima desses crimes do artigo 1º? 5 anos.
5 anos é a pena máxima. Vamos aqui agora ao Código Penal, artigo 109. Código Penal, artigo 109. Aí diz aqui o seguinte, doutor e doutor, deixa eu aumentar aqui o zoom, não sei por que esse negócio é... Artigo 109. Vou tirar isso aqui. Olha só, a prescrição, artigo 109 aqui, meu doutor e minha doutora. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final. O que é antes de transitar em julgado a sentença final? É antes de não caber mais recursos, certo? Porque depois que transitar em julgado, não cabe mais recurso. Salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada. Pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada. Qual é a pena privativa de liberdade cominada? De reclusão. Qual é o máximo da pena do artigo 1º da Lei 8.137? 5 anos de cadeia. Então, é pelo máximo, pelo máximo. Aí diz o seguinte, aí questãozinha. A prescrição será em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12 anos. Se enquadra nesse daqui? Se enquadra, pessoal? Qual é o máximo da pena do crime da Lei 8.137? Não é? São 5 anos. Todos aqueles crimes tributários, nós estamos falando de crime tributário, gente. Então, se o máximo da pena é superior a 12 anos, sim? Não. Então, não serão 20 anos o prazo de prescrição. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8, opa, não. Se é superior a 8, se o artigo 1º da 8137/90 é até 5, mas vamos ler aqui. E não excede a 12. Aqui não. Então, não temos um prazo de prescrição de 16 anos. Bora. 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4, opa, e não é superior a 8, e não excede a 8. Então, nós temos aqui em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, temos o quê? Um prazo de prescricional do artigo 1º da Lei 8.137, crimes de sonegação fiscal, crime tributário, de quantos anos? 12 anos. A partir de quando? A partir da constituição definitiva do crédito tributário. 8 anos, né? Oi? Alguém falou, pessoal? Aí a prescrição seria, no caso, de até Não, 4. doutor. Não. Até 5. Pera. A prescrição será de 12 anos se o máximo da pena... Qual é o máximo da pena do crime da Lei 8.137? Artigo 1º. Qual é o máximo? 5 anos. 5 anos. A prescrição será de 12 anos se o máximo da pena do artigo 1º da Lei 8.137 for superior a 4 anos e esse superior a 4 não exceder a 8 anos. O prazo lá, a pena máxima lá não são 5 anos? A pena de cadeia lá não são 5 anos? Então, ele está aqui, ó, pessoal. Ele está aqui, ó, entre 4 e 8. Então, a prescrição do artigo 1º da Lei 8.137, ou seja, o Estado não vai poder mais punir depois que se passar 12 anos da constituição definitiva do crédito tributário. Entendeu, Roberto?
O máximo, qual é a pena? Deixa eu voltar aqui, pera ainda, pessoal. Só um minutinho. Ó, deixa eu mostrar aqui na Lei 8137/90. Isso, 5 anos. Vou mostrar aqui, viu? Crimes contra a ordem tributária. Olha aqui, pessoal. Roberto, aqui, ó. Qual é o máximo da pena dos crimes tributários do artigo 1º? Aqui, ó, Roberto, ó. O máximo da pena. 5 anos. O máximo da pena do artigo 1º da Lei 8137/90, crime de sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária. O máximo Trocando em miúdo, chefe. Trocando em miúdo, chefe. De 4 a 8 vai para 12 anos a prescrição, né? Só prescreve com 12 anos. Correto? Por que é que a prescrição... Não. Vai para 12 anos, por quê? Porque os 5 anos, que é o máximo dessa pena, está compreendido entre 4 e 8 anos da lei do Código Penal. Entendeu? Está no meio. E 8. Correto. Está entre 4 até 8. Se o máximo dessa pena são 5 anos, então aplica-se aquele inciso 3º do Código Penal. A prescrição será de 12 anos. 12 anos. Aqui, ó. Visualizando aí de novo. A prescrição será de 12 anos. Por quê? Porque os 5 anos lá tá aqui nesse meio, ó. Porque a pena está entre 4 e 8, né? Exatamente. Entre 4 e 8, não é isso? Olha só, Roberto, demais colegas. Seria 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excedesse a 4. Lá são 5 anos de cadeia. Entendeu? 5 anos lá, a pena, ela ultrapassa. De 2 a 4 ela prescreve com 8. Não é isso? Isso, exatamente. De 2 a 4 ela prescreveria com 8. Isso, mas não é o caso de lá, porque a pena máxima lá são 5 anos, entendeu? A pena máxima... Exatamente. De 5, que ficaria na faixa de 4 a 8, que prescreveria com 12. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Só voltar aqui, peraí, para a gente fechar bem aqui, peraí. Pronto. Esse é o artigo 109 do Código Penal, certo? Certo? Que trata, evidentemente, da prescrição que seriam de 12 anos. E quando é que começa? Da constituição definitiva do crédito tributário. É a data inicial. A partir da... Olha como é importante a gente ter estudado toda aquela questão da constituição definitiva do crédito tributário, né? Porque é a partir dali que começa a prescrição, certo? Quando ele é definitivamente constituído. Tem algumas possibilidades também, pessoal, que esse prazo de 12 anos, ele reduz pela metade, ou seja, 6 anos, se quem comete o delito, na época, era menor de 21 anos ou era maior de 70 anos. Isso, logicamente, na data da sentença, né? Da sentença que, evidentemente, o condenou, né? O condenou. Então, é possível ter menor de 21 anos e maior de 70 anos, a redução da pena de prescrição de 12 para 6 anos. Mas a regra diz que a prescrição será de 12 anos. Oi, Roberto. Essas faixas de 21 e 70 chamaram-se de atenuantes? Não, as atenuantes... Se chamaria de atenuantes essas faixas de 21 anos e 70 anos? Perfeito. Para o delito do réu? Na hora da aplicação da pena, o juiz ele verifica exatamente as causas atenuantes e as agravantes, entendeu?
e a partir daí ele vai calcular a chamada dosimetria da pena, logicamente. Isso é uma das situações, certo? É uma das possíveis situações, certo? Então, é uma das possíveis situações, beleza? Mas a regra geral é que a prescrição será de 12 anos para os crimes do artigo 1º da Lei 8137/90. 8137/90. Alguma colocação, pessoal? Alguma pergunta? Amanhã eu vou trazer umas questões, tá bom? Para a gente debater sobre essas situaçõezinhas. E aí vai fixar melhor. Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação aí? Aí, pessoal, assim, poxa, mas eu estou vendo isso, é lei e tal, o que é importante? Pessoal, é bem importante, vocês serão gestores contábeis, pessoal. Vocês estarão conversando com o cliente, tem que saber. Não é obrigado a decorar isso, não. Aí você já sabe, poxa, eu já sei que aqui tem uma situação aqui, bora pesquisar aqui e verificar a saída para o nosso cliente, entendeu? Mas algumas coisas ficam. A gente já sabe que a prescrição começa a partir da Constituição Definitiva do Crédito Tributário, 12 anos, certo? E esse 12 anos vem de onde? Esse 12 anos vem da pena máxima, porque está lá no artigo 1º da Lei 8137/90, que é pena de reclusão de 2 a 5 anos. 5 anos é a pena máxima, logicamente, mais multa, tá? Então, essa pena máxima 5 anos, quando a gente joga lá no Código Penal para saber qual é a prescrição, quando você joga lá, você vê o prazo, que no caso são 12 anos, tá? Então é isso aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma colocação? Se não, amanhã a gente se encontra para discutir algumas questões. Vou interromper aqui a gravação.